amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa calorosa saudação neste dia, refletindo sobre o 15º domingo do tempo comum, amanhã, domingo, 11 de julho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos um tema forte, acompanhando ao domingo passado, que nós falávamos dos pilares da igreja, as duas colunas básicas, né, dentro da missão, Pedro e Paulo. E hoje nós vamos falar da missão. É tempo comum, Jesus está em missão com os seus discípulos. Sozinhos? Não, junta uma multidão, expulsando demônios, fazendo milagres, curando pessoas, alguns enxergando, outros andando, mudos falando, e a multidão acreditando. Mas especificamente neste domingo, um dos temas, o tema mesmo principal hoje é que a liturgia convoca-nos à missão. Missão, seguir. E nós falamos tanto assim, a nossa diocese aqui foi tão privilegiada, né, com as santas missões populares aqui, falando de missão o tempo todo, as formações que recebemos, as catequeses orientadas, formativas, quer aqui na diocese, quer em alguns e muitos cursos fora da diocese, ou agora com as lives, não é, que nós acompanhamos muitos e muitos estudos e muitas pessoas nesta formação. Obrigada, Senhor. E nós vamos, com esta missão, nós sabemos que ela é anunciada por Jesus Cristo com fé e com as obras. E quando nós falamos de missão como tema central desse domingo, vem logo também a vocação, lembrando, né, que nós recebemos essa vocação de Deus, como também as exigências para seguir, manifestar sua vocação dentro da missão, né? Em missão, nós recebemos um chamado. Esse chamado é que é a vocação despertada, não é uma profissão. Lembrar bem essa diferença. E os frutos também que vêm, né, na vida das pessoas. E nós vamos, este domingo, nós temos as leituras. A primeira leitura, nós vamos aqui agora, lembrando o profeta Amós. Amós, um profeta, foi lá do sul, da região sul do Judá. Lembrando um pouco que quando, no final do reinado de Salomão, o seu sucessor fez com que se dividisse entre norte e sul, né, o país. Então ficou Israel como o povo do norte e Judá ao sul. E o povo do norte estavam com tinha muito poder aquisitivo, muita riqueza, e muita gente pobre, marginalizada. Começaram os conflitos, né? Os que tinham mais eram considerados poderosos, os outros estavam na ralé, um termo assim, não muito bom, mas estavam na periferia, largados, abandonados. E não estava muito bem, então Deus convocou lá do sul, lá de Judá, um agricultor, um pastor. Ele pastor de ovelhas e colhia frutas silvestres, né? Plantava também, cuidava. Então esse era a caminhada, a desenvoltura do profeta Amós, um homem simples. Nós chamamos profeta, mas ele não foi convidado assim, numa hora de dizer você é assim. Então, quando ele chegou, que começou a colocar as verdades e denunciar as injustiças, ele foi
entrou em conflito com o sacerdote oficial, que era Amacias, e ele foi inclusive expulso. E é tão bonito quando a resposta dele diante do maltrato que ele recebeu que administrava um santuário chamado de Betel, que era dos interesses do rei, né? Ele diz assim: sai daqui, vai para Judá, come lá o teu pão e profetiza por lá mesmo. Quer dizer, tu não és reconhecido aqui, vai-te, sai daqui. E o profeta responde para ele que não está ali como profissão, mas sim com a vocação. Ele recebeu um chamado, aí ele responde. Deixei aqui sinalizado para falar. Sou vaqueiro e cultivo figos silvestres, mas o Senhor tirou-me do rebanho e ordenou-me: vai profetizar o meu povo Israel. E Amós enfrenta, né, a luta com muita esperança e confiante no Senhor. Na segunda leitura deste domingo, nós vamos para a leitura de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 14, e aqui é um cântico, não é? Diz assim, é um hino. O Pai é fonte de tudo, o Filho é redentor e o Espírito Santo é o santificador, é o sustentador, né? Então, baseado na Trindade, né? Em Deus, Pai e Filho, estamos assim como filhos adotivos, né? De Deus, de Cristo, do Espírito. E é assim que é apresentado para nós, a sermos filhos adotivos em Cristo. Aí o Santo Evangelho é um evangelho que vai falar para nós hoje também, com muita ligação à primeira leitura, da missão. É a escolha dos 12. E é o Evangelho de Marcos que se apresenta para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esta é para nós a palavra da salvação. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Então, o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. E nós vemos que o Evangelho de Marcos, o objetivo dele é mostrar quem é Jesus. E aqui nós vamos, nessa parte de hoje, que vai falar do envio dos 12, de 2 em 2. Então, o que aconteceu? Tem uma ligação enorme com a primeira leitura, a respeito também
de Amós, que enfrentou, né, que foi profetizar em um outro reino, um homem simples, um pastor de ovelhas. Mas aqui Jesus não quer ficar só. Ele observa que precisa compartilhar e já deixando gente com um aprendizado bem maior. E ele sai em frente ao mar e vai convidando homens simples, pescadores, publicanos, homens, como se diz, que não eram estudados, letrados, eram considerados excluídos por outras pessoas, marginalizados, porque eles viviam do serviço pesado, não tinham uma profissão definida, né, uma vida assim de tantas regalias, mas com muitos trabalhos. Não eram tão valorizados também, mas Jesus os convida a seguir com ele. E eles vão acolhendo o chamado de Jesus. Então, eles considerados não capacitados, Jesus os capacita como? Também na simplicidade, mostrando regras para eles com certas exigências. As exigências eram de quê? Eram como recomendações válidas, muito boas aos discípulos daquela época e aos nós, discípulos de hoje. E as recomendações eram como? Era para não levar nada para o caminho, a não ser um cajado. Para aquele bastão, que a gente chama assim, não é uma bengala, bastão é bengala, mas um cajado já com outro sentido, que o bispo tem, né, também os bispos. E também que não levasse nem pão, nem sacola, nem mala, nem dinheiro na cintura. E mandou que eles andassem de sandálias, quer dizer, não eram descalços, e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse, e quando entrardes numa casa, fica ali até. Então, o que é que nós vamos retirar disso aqui, dessa leitura? Eles foram convidados para ajudar na catequese, na formação. Não se chamava formação naquele tempo, mas iam levar homens daqueles que eram capacitados de coragem, de força, de perseverança, de esperança, isso eles tinham de sobra. Então, se eles enfrentaram o mar, eles enfrentavam também a terra e o povo. E eles, com as recomendações de chegar, eles não chegaram para ir ao templo ou sinagoga, eles iam direto às casas. Casa quer dizer o ambiente familiar, é o cotidiano, quer dizer, é o dia a dia, lugar dos pobres, onde eles estão ali. Se é festa, é celebração, é celebração. Se é dor, é ali também, reagindo, enfrentando. Então, foi dessa forma. E eles eram como? Eram homens simples, mas eles, sobretudo, eles escutaram o que ele disse. Olha, não é para fazer isso, disse um monte de coisa. Não, disse assim, vão enfrentar o caminho. Então, aqui, o importante é o caminho, é o caminhar que leva a uma casa, leva o discípulo ali, a uma casa, lugar da família, lugar da unidade, lugar da simplicidade. E esse é o lugar do dia a dia. E eles, quando chegassem lá, era para eles apresentar-se como um missionário, e lá eles iam aprender também a ser acolhido pelos donos da casa, a conviver com eles ali. Ele falava da palavra de Deus, lutava para eles se converterem, expulsava os espíritos do mal, aquela força dominante da morte, né? Da praga, do conflito, dos dissabores. E eles enfrentavam. Eles, porque eram 12, representando a totalidade do mundo, todos os povos, e de 2 em 2 com a representatividade da comunidade. E permanecei ali até sairdes, quer dizer, sair com a missão cumprida. E que se alguém não quisesse recebê-los,
que era também para ele sair, sacudir o pó das sandálias, mas sair de forma elegante, simples, sem discussão, e deixar aqueles que não iam aceitar. E nós vemos com isso o quê? Que a realidade, nós continuamos essa missão. Essa missão, nós recebemos formações. Primeiro, recebemos o sacramento do batismo. E aí nós já somos ungidos e enviados para evangelizar. E tem gente que não aceita, que não acata. Não acata a palavra do padre tal, da irmã tal, do leigo tal, que não quer viver em comunidade, de 2 em 2. Assim, não é 2 em 2, representa a simbologia de 2 em 2. Mas na comunidade onde todos vão, tem condição de ouvir a palavra, de participar, de comungar das alegrias, das tristezas e manifestar o valor da esperança, da unidade para que tudo evolua de forma próspera, o partilhar nas palavras, no alimento, em tudo. Então, eles sabiam que muita gente não queria, mas eles foram convidados a fazerem isso. E assim eles fizeram. E qual era o papel fundamental deles? O convite à conversão. Eles não foram para dizer, você tem que fazer isso. Não, eles vão orientar sobre a conversão, quer dizer, mudança de mentalidade, novas ideias, à luz do conhecimento, conhecer algo e vai mudando. Que hoje nós chamamos de empoderados. Olha, nem estudou muito e hoje está se achando. Não é assim. É porque precisa essas mudanças mesmo. E nós somos convidados a todo momento a fazermos essa conversão, a nossa e a dos outros também. Não obrigando os outros, mas dando o nosso testemunho com os nossos gestos. Agora, é bem no final, quando diz assim, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Olha essa história. Para ungir com óleo, o primeiro papel seu é aproximar-se, chegar mais perto. Você não vai jogar o óleo mesmo lá. Não. Chegar mais perto, botar o óleo. O óleo vai dar o sinal de quê? De fortaleza, de flexibilidade. A flexibilidade, ela requer também humildade. Quer dizer, não, eu preciso ser flexível diante disso aqui. Não para aparecer, mas porque para que haja um crescimento nosso, de quem falamos, e com quem também nós falamos e convivemos ao mesmo tempo. Então, é esse converter-se, é esse aproximar-se, cuidar-se, passar o óleo, vamos dizer assim, passar esse óleo que dá vigor, que tem um perfume, que tem uma força, que alimenta, que faz gerar energia na mola, né, nas molas, quando nós estamos trabalhando nas máquinas, assim, tem que ter um óleo, né, uma lubrificação é o nome que nós vamos chamar. Então, esse óleo dá força, dá vigor. E é assim que os discípulos fizeram. E essa conversão nós somos convocados o tempo inteiro a fazermos. E o que significa evangelizar hoje é seguir a missão de Jesus, pôr-se a caminho. E são as santas missões, nós participamos aqui, né, na nossa diocese, tudo tão bom. Então a igreja convida-nos a evangelizar. Então, mas lá na nossa casa, sozinho, não é convivendo também. Agora é tempo de pandemia, é isolamento também, mas tem as oportunidades, tem as formas. Mas a missão próspera mesmo, a missão principal da igreja mesmo, é que nós tenhamos esse desejo, essa sabedoria, essa perseverança de evangelizar. O meu exemplo já é uma evangelização. Aquilo que eu trago para o mal, eu não estou evangelizando. Eu estou derrubando, atrapalhando. E para nós hoje, profetizar o meu povo, que foi o que foi dito, né? Vai evangelizar o meu povo? Não. É só se nós estivermos dispostos, com as mangas arregaçadas e no caminho.
O caminho que a gente diz é o tempo todo peregrinando, sim, no sentido figurado, na vida, na ajuda, na partilha, nos momentos. E nós precisamos ter essa mentalidade de mudança, de crescimento, de fortaleza, de força, já falei as palavras hoje 2 vezes, dentro de nós, assim, de que nós somos capazes de superarmos todos aqueles desafios que se apresentam sobre nós, mas não sozinhos. Nós só superaremos juntos, junto comigo, com Deus, escutando a palavra e as orientações que nos são propostas todo o momento. Permanecer na casa, eu vejo esse verbo como muito bonito. Vá lá e fique na casa, no meio do povo. Olha como é simples. Então, é difícil evangelizar? Não. É preciso ter 1001 estudos teológicos? Também não. Experiência, acompanhamento. E tenhamos essa força, né, do Deus que é Pai, que nos criou, do Deus que é Filho, Jesus, que nos salvou, e do Espírito Santo que permanece conosco, iluminando-nos, fortificando-nos na caminhada. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.